Legislação extravagante, Lei 13.869 de 2019, disposições finais, artigos 40 a 45. Então, vamos nos encaminhando aqui para o final da nossa lei, né? Vamos analisar aí os artigos 40 a 45, fechando então esse ciclo. Na verdade, esses dispositivos fazem mais alusão, fazem mais menção a alterações em leis especiais, né? Tem uma maior importância aqui a análise, basicamente, aí das alterações do Estatuto da OAB, que eu vou trazer para você aqui algumas informações. E, na verdade, outros dispositivos aqui, alguns são autoexplicativos e outros estão atrelados especificamente a leis digamos assim, estão atrelados a leis especiais, né? E que deverão ser naturalmente analisados dentro de um contexto maior, né? Especificamente dessas próprias leis que são objetos aqui, né? Dessas alterações. Mas vamos lá, vamos analisar para que nós tenhamos aí uma boa ideia a respeito dessas alterações que foram realizadas pela própria Lei de Abuso de Autoridade em alguns outros diplomas, né? Da legislação extravagante. Olha lá, artigo 40. O artigo 2º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, que é a lei que versa sobre a prisão temporária, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Ou seja, agora fica estabelecido, né, a duração da prisão e quando ela deverá terminar. Então, vai ficar bem definido, né, a partir de então, com essa alteração aqui do parágrafo, ou esse acréscimo, melhor dizendo, do parágrafo 4º ao artigo 2º da Lei 7.960 de 1989. E nós sabemos que a prisão temporária, em relação a crimes comuns, ela dura 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5. Em relação a crimes hediondos e figuras equiparadas, o prazo de duração é por 30 dias, sendo prorrogado por mais 30. E sempre essas prorrogações dependerão de decisão devidamente fundamentada da autoridade judiciária competente. Vamos ver agora o parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Ou seja, não há necessidade de surgir um alvará de soltura. Terminou o prazo que estava estabelecido no mandado de prisão temporária, aquele que é responsável pelo cárcere deverá colocar imediatamente em liberdade a pessoa que está presa, salvo se chegar uma nova ordem judicial. Obviamente. Vamos voltar aqui para a redação do dispositivo. Olha lá, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Né? Isso é bem claro o dispositivo, não traz, imagino eu, nenhuma dificuldade para sua compreensão. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, se o sujeito foi preso, a prisão por 5 dias, ele foi preso no dia 1º, às 23 horas e 45 minutos. Ora, ele ficou preso 15 minutos no dia 1º. Esses 15 minutos serão considerados como um dia inteiro. É o que determina o parágrafo 8º desse artigo 2º, né, da lei da prisão temporária. E aí, consequentemente, o dia 2, olha, então no meu exemplo, no dia 1º ele foi preso às 23 horas e 45 minutos. Terminou o dia 1º, um dia de prisão. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Se até o final do dia 5 não vier nenhuma determinação de prorrogação dessa prisão ou de decretação de prisão preventiva, a autoridade que estiver sendo responsável pela manutenção da custódia, mesmo se não chegar ao alvará de soltura, deverá colocar o preso em liberdade imediatamente, sob pena de incidir em crime de abuso de autoridade. Ok? Vamos lá para o artigo 41? Olha lá. O artigo 10 da Lei 9296, de 24 de julho, sobre interceptação telefônica, né? Comunicações telefônicas, informática e telemática, né? Passa a vigorar com a seguinte redação. Olha o artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática
promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, se o sujeito pratica essas condutas sem uma decisão judicial ou se o juiz o faz, porém sem o amparo legal, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Veja só, a pena é de reclusão, não é de detenção. Então, a qualidade da pena é diferente. Voltando lá, parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial, né? Então especificamente para os magistrados, que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei, né? Ou seja, o juiz que determina aí a interceptação, né, de comunicação telefônica ou de informática ou de telemática, né, ou a quebra do segredo de justiça, porém sem uma autorização, sem um respaldo, sem uma fundamentação legal. E aí estará sujeito ao mesmo apenamento, que é pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, acho que o dispositivo é muito claro, ele faz alusão à Lei 9296 de 1996, né? E ele altera, então, o teor do artigo 10, deixando claro que a responsabilidade do magistrado é maior nessas duas situações. Vamos lá ao 42? 42 se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha lá. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, né, Código Penal, para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência, né? Ou seja, aqui houve um retrocesso por parte do nosso amigo legislador. Por quê? Simples. Você parte da seguinte premissa, né? A perda do cargo, quando se trata de uma situação que envolve crimes praticados contra crianças e adolescentes, né, ela não pode estar necessariamente condicionada a uma reincidência. Partamos da seguinte premissa, né, da seguinte ideia. Cuidar, atender, né, crianças e adolescentes é algo extremamente importante, né, extremamente relevante. E se o sujeito foi condenado por ter praticado alguma infração cujas vítimas foram crianças e adolescentes, para que ele venha a ter como efeito secundário dessa sentença a perda do cargo, de acordo agora com a alteração que houve, conforme o artigo 42 da Lei de Abuso de Autoridade, a alteração que se deu no artigo 227-A do Estatuto, é necessário que o sujeito seja reincidente. Então não tem lógica, né? Ou seja, facilitou a vida do eventual criminoso. Quer dizer, ele só vai poder perder o cargo se ele for reincidente. E não é esse o espírito, não deveria ser esse o espírito de bom senso a guiar o legislador. Mas o fato é que esse é o dispositivo que temos. Então é o que temos no caput aqui desse artigo 227-A, que foi introduzido pelo artigo 227-A do Estatuto, que foi introduzido pelo artigo 42 da Lei de Abuso de Autoridade. Mas temos ainda, um parágrafo único. Olha lá. A perda do cargo, do mandato ou da função, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Independerá da qualidade e da quantidade, mas condiciona a uma reincidência. Quer dizer, não basta uma única condenação por um fato grave. Tem que ter 2 condenações. Enfim, né? Infelizmente, nem tudo, né, são glórias, né? Mas o fato é esse, tá bem? Vamos ver a próxima alteração? Acompanha lá comigo. Artigo 43. Agora versa sobre o Estatuto da OAB. A Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Artigo 7º-B. Constitui crime violar os direitos ou prerrogativas de advogado previstos nos incisos 2, 3,
4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Bem, aí eu vou pedir para você que dê uma olhadinha, eu vou ler para você esses dispositivos, né? Ele não está aqui no material, mas também não tem muita dificuldade, enfim. Eu vou ler para você, vou pedir para você acompanhe comigo aqui, né? Eu vou deixar na tela para você aqui o dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade e vou ler para você agora esses incisos do Estatuto da OAB. Olha só. O inciso 2, né? Não se pode, né? Olha, constitui crime violar os direitos ou prerrogativas de advogados previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Ou seja, é a inviolabilidade do advogado no que se refere ao sigilo da sua atividade profissional. Então, se por acaso for violada, né, esse sigilo, melhor dizendo, for violado, nós teremos aí a caracterização, né, de delito. Então, é isso que a Lei de Abuso de Autoridade acabou incrementando lá no Estatuto da OAB, no inciso 2 do seu artigo agora 7º-B. Vamos ver agora inciso 3. Muito bem. Inciso 3 nos informa o seguinte: que o advogado tem o direito de comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, o agente público não pode impedir o advogado de ter acesso ao seu cliente, de se comunicar com o seu cliente e mais, se comunicar reservadamente, ou seja, tendo direito a alguma privacidade, mesmo que o advogado não tenha procuração. Então, caso o agente público não permita ao advogado a exercer essa prerrogativa, haverá caracterização de crime de abuso de autoridade. Vamos agora para o inciso 4, né? Outra prerrogativa do advogado. Ter a presença do advogado, inciso 4. É uma prerrogativa do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à sessional da OAB. Então, quando um advogado, em decorrência do exercício da função, tiver a sua prisão decretada, no momento da prisão é obrigatória a presença de um representante da OAB. E mais, é obrigatória também, né, a comunicação à sessional da OAB quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Se essas prerrogativas não forem cumpridas pela autoridade, naturalmente a autoridade policial, né, o que vai acontecer? Caracterizar-se-á crime de abuso de autoridade. E agora vamos então para o inciso 5 do Estatuto da OAB, Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Olha lá, inciso 5, né? Prerrogativa do advogado não ser recolhido preso antes de transitada em julgado, né? Antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidos pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Então, de acordo com o inciso 5 do artigo 7º, né, B do Estatuto da OAB, o advogado, enquanto responder a um processo criminal e estiver preso, ele tem direito a estar preso numa sala de Estado Maior. Significa dizer que ele não vai poder ficar preso nem na delegacia e nem na penitenciária. Após eventual condenação transitada em julgado, aí é outra história. Enquanto a ação penal ou o inquérito policial estiverem tramitando e não houver uma condenação definitiva, ele tem direito à sala de Estado Maior, né? Ou seja, uma sala com uma acomodação compatível com o Estado Maior, ou seja, uma sala, um ambiente limpo, com um banheiro, né? Enfim, e essa sala deverá ser devidamente fiscalizada pela própria OAB, normalmente sem grades, é o que a lei determina. Se é uma facilidade ou não, o fato é que está na lei, né?
E se não houver uma sala com essas características, ele terá direito, então, a ser colocado em prisão domiciliar. E se por acaso a autoridade judiciária, que é responsável pelo cumprimento desse dispositivo, não o fizer, ela poderá responder por crime de abuso de autoridade, né? Então, a violação dessa prerrogativa profissional do advogado implicará na caracterização de crime de abuso de autoridade. Tá bem? E aí, por fim, agora voltando aqui para a tela, o artigo 44 nos informa que revoga-se a Lei 4898, de 9 de dezembro de 1965, que era a lei anterior de abuso de autoridade, bem como o parágrafo 2º do artigo 150 e 350, ambos do Código Penal, né? Então ficam revogados esses dispositivos. E no artigo 45 fica claro que a lei de abuso de autoridade entra em vigor 120 dias após a sua publicação, ou seja, entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2020. Ok? Espero que dentro desse universo aí de aulas, né, que nós tivemos, encontros, espero que a lei tenha ficado um pouco mais clara para você, espero que eu tenha podido, né, acrescentar, né, informações a você, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. Com todas as nossas imperfeições, tenha a mais pura certeza de que a nossa maior e melhor intenção é procurar trazer para você uma informação clara, precisa, adequada e correta. Tá bem? Torço por você, espero que essas informações tenham um efeito muito positivo nas suas provas e que você logo, logo esteja lá ocupando o cargo, a função que você merece, que você deseja, pela qual você tanto luta. Tá bem? Muitas felicidades e muito obrigado mais uma vez por ter permitido que eu tenha ingressado nesse local sagrado que é o seu local de estudo, seja ele onde for, seja no ônibus, no celular, seja em casa, no seu quarto, seja no seu trabalho, num cantinho, seja no momento que for. Tá bem? Felicidades e tudo de bom.